Quem deu a ideia de ir atrás do patrocinador? Maura. A Mel. Não, o patrocinador foi a Maura. Quem deu a ideia, Maura ou Mel? Falou que foi a Maura. Peraí, gente, só um segundo. Em uma hora vocês não conseguiram planejar. Chegou o momento de eu tomar minha decisão. Eu não tenho outra alternativa, Maura, do que dizer que você está demitido. A gente achava que ninguém conhece, né? A gente falou. Nossa, você não tem noção. Eu acho que independentemente da próxima tarefa, acho que a gente consiga ser de fato um time, entendeu? Agora o que a gente precisa é só o que a gente já tem no mão. Quanto que você pagaria nesse story? Nada, porque eu não compraria ele. Quando eu entrei no salão, eu fiquei realmente intrigado por ver todos esses vestidos de noiva. Quando a gente entrou lá, e tinham vários vestidos de noiva num salão enorme. E essa é a grande surpresa do aprendiz, porque a gente passa todos os dias sem saber o que vai acontecer. Cada um olha assim, anota tudo que puder. Tá bom, eu vou pegar aqueles ali. Eu já peguei aqueles ali. São Paulo é uma cidade inacreditável quando se trata de negócios. Poucas cidades do mundo podem se dar ao luxo de terem ruas famosas por serem tão dedicadas a segmentos específicos de comércio. Em São Paulo, uma rua vende só produtos eletrônicos, outra só produtos para cozinhas e restaurantes, outra só autopeças. E uma rua vende o item que é tema da nossa prova de hoje. É um produto cercado de tradição e que, por ser usado uma só vez numa ocasião especial, costuma ser muito valorizado. Muito recentemente, o de Kate Middleton, por exemplo, foi a atração principal para os visitantes do Palácio de Buckingham. Foi visto por mais de 600 mil pessoas e faturou mais de 30 milhões de reais em ingressos. O vestido que Elizabeth Taylor usou em seu primeiro casamento foi arrematado num leilão em junho desse ano por mais de 400 mil reais. Por ser um produto muito desafiador, eu estou muito curioso para ver como eles vão enfrentar a tarefa de hoje. Bom dia. Bom dia. Aqui, oi, Walter. Bom dia, tudo bom? E aí? Eu já preferi começar a anotar, porque vai que a gente tinha que, de repente, não sei, achar um vestido igual. A gente ficou um pouco curioso para saber o que faria. Começamos a, inclusive, movimentar os vestidos. Vamos começar a pegar, tá tudo aqui? Vai, segura a cauda. O que aconteceu aqui? Vocês já começaram a prova antes de eu dar a prova? Não estou entendendo o que está acontecendo. Proatividade? Às vezes perda de tempo, né? Vamos dar uma andada aqui em volta desses vestidos que vocês juntaram tudo num lugar só. Esses vestidos foram cedidos por uma empresa sensacional que chama New Star. A New Star é um shopping de noivas. Ela é uma dos maiores fornecedores. Eles confeccionam, eles têm tudo quanto é produto para noiva. Bom, mas enfim, vocês vão até a Praça Arlindo Rossi, onde vocês vão receber 50 vestidos de noiva cada grupo. O grupo que fizer mais dinheiro em 36 horas até amanhã à noite, hoje nós estamos no domingo, vamos até segunda à noite, é o vencedor dessa tarefa. Temos vestidos aqui de 5 a 18 mil reais, são um valor agregado razoavelmente alto. Não é fácil, mas é um desafio que meus aprendizes, tenho certeza, vão saber enfrentar. Não temos mais tempo a perder. Vejo vocês amanhã à noite. Quero ver quem vai se dar melhor. Mãos altas. Bom, se eu tivesse que resumir em uma palavra, o que é mais importante para fazer uma venda, seria acreditar no que você está vendendo. Em segundo lugar, conhecer o produto. Quando o produto não é usual, o que você tem que fazer? Você, primeiramente, descobre qual é o nicho de mercado que eu estou atuando, quem são os consumidores, quais são os consumidores finais, o que eu devo fazer. Acho que é importante isso, saber onde está o cliente, principalmente se ele não for um cliente usual, é um cliente que deve estar em algum lugar. Nossa! Eu estou extremamente confiante com essa tarefa, porque a gente recebeu um feedback ontem em relação ao planejamento. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, se planejar melhor. Duas, ver o tamanho dos vestidos. Eu sinto um clima, tem alguém querendo passar um pouco mais pra cima da outra pessoa, a outra querendo se destacar porque tá com medo depois da sala de reunião. Eu tenho que trabalhar em equipe agora, pra depois lá na frente a gente conseguir lutar por aquilo que é individual. O que vocês acham dessa questão da gente ter mais de uma frente? Vou assumir essa liderança com toda a garra, a disposição que eu tenho e
Não quero outro resultado senão a vitória. Acho melhor pra gente ganhar tempo vocês irem direto pra Rua das Noivas. Tá bom. Pedi pra gente vir aqui direto na Rebouças, pra gente tentar já o contato com as lojas que são especializadas. Fundamental vai ser a gente definir um preço target para que a gente consiga ou vender separadamente ou então vender essa carga de uma vez só. Conseguimos abordar um rapaz que eu acredito que ele até more dentro dessa loja, que é uma das principais lojas desse segmento aqui em São Paulo. E felizmente a gente conseguiu chegar no dono. Nós temos 50 vestidos e a gente queria muito poder conversar com o senhor e poder realizar essa venda para o senhor. Você quer me vender 50 vestidos? O dono estava a 300 quilômetros de São Paulo. No começo ele até achou, pô, mas vocês são malucos, estão me ligando aqui domingo, essa hora. É o seguinte, eu vou ir lá pelas 10 horas, você me liga para te confirmar o detalhe, tá? Perfeito. Combinado. Perfeito. Fechadíssimo então, senhor Bento. Tá bom então, obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Boa, pessoal. Boa. Umas ideias que surgiram. A primeira delas foi leilão, um tipo de leilão que eu vou te organizar tempo, olha, eu concordo. Mas enfim, é uma ideia. Funciona. No final era um casamento comunitário. O Pato, Neymar. Se a gente conseguisse expor um dos vestidos em algum local importante. A gente tem focado bastante no planejamento. Eu acho que isso é muito assertivo, porque foi a principal acusação que a gente sofreu na sala de reunião anterior. Então, eu acho que, especialmente neste momento, a gente determinar uma estratégia, focar, alinhar um discurso é essencial antes da gente partir para qualquer tipo de execução. Casamento comunitário. Vamos procurar na internet se vai ter algum por agora. Se tiver algum por agora, de repente, estão 30 mulheres da mesma empresa casando naquele casamento, a gente tenta vender para a própria empresa, sei lá. Tenta contactar pessoas com alto potencial de dinheiro para que essa pessoa compre o vestido e a gente possa doar para esse casamento comunitário aí. Nosso plano A ideia é que a gente tenha pessoas físicas ou pessoas jurídicas comprando simbolicamente esses vestidos e esses vestidos serão revertidos para instituições que promovam já casamentos comunitários. Olha aqui, convidamos você para participar da feira de noiva com coquetel e desfile de vestido de noiva. Maria, a gente viu na internet que hoje a feira está aberta. Eu tenho vestidos de noiva para revender. Eu não sou expositora da feira, mas eu gostaria de entrar em contato com alguns expositores. Então, mas aqui é fábrica, nós não compramos de fora. A minha maior dificuldade em trabalhar com o grupo é porque tem algumas pessoas que elas deviam ter DRT, não um bacharelado de graduação, porque elas são muito aprendizes e isso me tira do sério. Eu não suporto a junioridade e a ansiedade da Daniele. Não, a gente não confecciona, a gente só revende. Ou aluga. Ah, tá. Mas aqui não, a gente não precisa desse serviço não, tá bom? Tá, ok. Obrigada, Maria. Nada, Tchau, tchau. Bom, a gente já não perde tempo, A gente começou a encontrar alguns problemas agora, então a gente está revendo a estratégia para ver o que definitivamente dá para fazer. Já temos um plano B, que é o B2B, a gente revender esses vestidos. Lembrando que não está comprando vestido, está comprando uma possibilidade de ter de uma ação social de realizar vários sonhos. A gente vai para a Praça Pereira Coutinho para fazer uma propaganda da nossa ação. A gente quer prospectar pessoas ou empresários que possam adquirir cotas para comprar os vestidos que nós temos para comercializar. Então, a gente tem cotas de 5, de 10 e 15 mil, né? Na verdade, por vestido. Na verdade, é o vestido, é o valor médio do vestido. De vestidos, na verdade. Eu gostaria muito, e agora realmente eu não posso. Eu faço a Guia da Noiva, a revista. Então tem Ele faz a revista Guia da Noiva. Posso só te cumprimentar de novo? Pode, filho. Não, caiu do céu, não caiu. Caiu uma estrela do céu e iluminou a equipe Flecha, ok? Vocês vão mandar um e-mail para um cara chamado Denis Moraes. Combinamos de encaminhar um e-mail para ele, ver se realmente essas pessoas têm interesse nesses vestidos. Ou seja, é mais uma porta que se abre. A mulher, eu entendi isso agora. Ela tá na Austrália? É. Vê sem telefone. Meu nome é Braga, eu sou da Flecha Consultoria e nós estamos aqui com um trabalho, hoje e amanhã, de comercialização de um lote de 50 vestidos de noiva. A gente está indo para vários caminhos, atirando para todos os lados mesmo, para tentar, de alguma forma, gerar negócio. Esse é o nosso objetivo. Se você acha que ela consegue fazer essa negociação mesmo estando tão distante? Não consegue. A gente vai mandar um e-mail para ela. Tá bom? Obrigado. A cota pode ser comprada tanto por pessoa jurídica quanto por pessoa física também.
E se vocês pudessem dividir conosco, já seria incrível. Essas pessoas se demonstraram interessadas pelas cotas de pessoas físicas, mas não da pessoa jurídica, porque ela é 3 vezes mais cara. Então a gente está pensando em rever a nossa estratégia, de repente adotar somente um dos preços. Isso a gente vai ter que decidir em conjunto amanhã. Gente, liga pra Mel, dá esse feedback pra ela, porque a gente não tem muito o que falar sobre os valores ainda. Foi positivo. Acho que a gente tem tempo de rever a nossa estratégia quanto a preço. Acharam a ação interessante. Então, assim, a ação é bacana, mas, nossa, 15 mil por um vestido é uma ação social, né? Então, não foi muito bem aceita, acho que rolou um bloqueio aí. Eu iria pra PJ com 15 ou mais. Não é o vestido, gente, é a ação. Ah, o vestido é caro, não é o vestido, gente. Ontem a gente conversou e aí a gente pensou o seguinte, em fazer mais uma frente hoje, já começar com a questão da venda em comércio agora de manhã, enquanto o outro está tentando patrocínio. A proposta agora é levar os vestidos para avaliação e ir de loja em loja para oferecer os vestidos. A gente tem 10 vestidos para venda. Todos são novos, tá? Quanto que você pagaria nesse modelo, Margarete? Se fosse pra gente te vender agora. Que eu quero muito vender esse vestido pra você. Nada, porque eu não compraria ele. A gente tem 50 vestidos de noiva aqui num caminhão estacionado na rua transversal aqui. A gente combinou de chegar na Black Tie para mostrar os vestidos. E a gente acabou conversando com a pessoa de marketing deles, que conhece bem o produto com o qual eles trabalham. Olha, com bastante carinho. E ó, equipe Flecha toda ao seu dispor para poder realizar essa venda, tá? E assim que ela entrou no caminhão, ela falou, mas o que vocês têm aqui, vocês vão encontrar mercado para isso na Rua das Noivas, da Rua São Caetano. Quem é o Juarez? São Juarez. Grande Juarez, como vai? Guilherme, tudo bom? Chegou agora na Rua das Noivas, né? Viemos num possível comprador aí, vamos tentar negociar alguma coisa bacana com ele. Se a gente não conseguir só com ele, já vamos ver se ele consegue chamar mais algumas pessoas para comprar a carga de uma vez inteira. Quer comprar alguns? Não, pra mim não me interessa. É? Nenhum. O trabalho é esse, aí fazendo esses contatos, que através desses contatos a gente consegue ir levantando potenciais compradores para carga. Vamos pro próximo. Agora a outra equipe está perto do Shopping Anália Franco. Essa equipe conseguiu um preço por volta de R$500, só que do vestido que eles levaram. Eles têm que analisar a carga para dar uma proposta para a gente. Se vocês quiserem começar lá pelos fundos, fiquem à vontade aí para olhar. Podemos conversar lá na loja, até para vocês ficarem mais à vontade? Vamos falar para vender a carga inteira. A carga inteira. Vamos falar de um valor. O que a gente poderia fazer? 200 cada um. É claro que não é um preço exorbitante, mas a gente sentiu muita dificuldade e aí a gente conseguiu agora às 16 horas vender todos os vestidos. Fechou! Missão cumprida, tá o caminhão vazio e, enfim, acho que em termos de estratégia, execução, foi ok. O que a gente está fazendo? A gente tem 50 vestidos. E a gente está procurando parceiros que possam ajudar a gente. Para que seja doado em nome de vocês para a instituição. A senhora teria interesse? Eu tô um pouco preocupada, porque até agora a gente não fechou nada. A gente contactou muita gente, mas teve feedback de que não se interessariam por aportar cotas de patrocínio nessas ações, então isso preocupou um pouco a gente. A Dalina acabou de não fechar. Jura? Nada. A coisa acabou de sair. A marca Smart Fit também não. São 5h30 da tarde. A gente, infelizmente, ainda não conseguiu fechar nenhum patrocinador e nenhuma loja. Em paralelo, para não ficar esperando ainda a falta de retorno de alguns parceiros, a gente vai para as faculdades. Então a gente está vendendo cotas desses vestidos para as empresas que se interessarem. E a gente pensou em vocês. Ela gostou muito da causa, ela achou muito legal uma abordagem assim, de vender vestidos. Ela comprou um como pessoa física. 500, Denise. Quase 1.000 patrocinadores, foi uma pena. Obrigado pela tarefa. Estamos encerrando aqui agora, então. Vamos lá. Foi bem gostoso olhar o caminhão totalmente vazio, dá um certo alívio de saber que os vestidos ficaram com o nosso cliente. Tarefa cumprida, até agora tudo tranquilo, vamos ver o resultado. Nós estamos com um projeto social, um projeto que chama Madrinha Social Relâmpago. E é por isso que a gente tem um vestido de noiva hoje em mãos. O valor desse vestido hoje é R$500. Nós estamos em frente a uma grande faculdade em São Paulo, poder tentar abordar os alunos e fazerem com que eles comprassem a ação, só que a gente percebeu que
tá difícil, essa estratégia está muito difícil de atingir. Acredito que esse não é o público-alvo correto para poder conquistar a tarefa. Qual que é o valor que o senhor poderia? Vocês vão limitar o valor? Não, o valor fica aberto a critério de vocês. Gente, o desempenho não tem o que dizer, é pífio, é vergonhoso. A gente não vendeu nada, a gente vendeu um vestido e um pedaço de um vestido por valores já pequenos. Eu não sei como eu vou no anúncio da tarefa, eu tô com vergonha de aparecer lá. A gente tá contando com a ajuda de todo mundo para comprar cotas desses vestidos. Cada cota é R$50. Eu não tô pensando em culpar ninguém agora, não consigo nem pensar nisso, tô focada absurdamente na tarefa. Acho que em alguns momentos umas pessoas ratearam, fizeram mais corpo mole, ou ficaram muito nervosas e deixaram de focar no que realmente precisava. Isso aconteceu, eu vi muito isso na Maitê, a Maitê ficou muito dispersa em alguns momentos. Não tem o que dizer, são fatos, né? Eu uso fatos, entendeu? Ela ter saído 10 da manhã, voltada com 4 da tarde, 3 da tarde, deixado a ação na nossa mão para conhecer a entidade, que não era o X da questão, entendeu? Eu acho até que ok conhecer, né? Não, mas não precisava ser ela, Dani. Não, e não também podia ser ela. A gente era um grupo de 7. Podia ser agora no final. Mas ela podia ter mandado outra pessoa. A gente, infelizmente, não conseguiu nem chegar próximo ao que a gente queria chegar, mas ficou combinado que a gente vai doar 2 vestidos para a instituição e vamos esperar para ver o resultado. Boa noite. Boa noite, Walter. Renato. Boa noite. Não tem muito o que falar, só que eu estou muito decepcionado com os dois. Vender vestido de noiva é difícil, mas não para quem já participou do aprendiz, que teria que ter essa missão e essa dificuldade como estímulo. O grupo teve, sim, uma desvantagem. Eu me sinto confortável em falar sobre, por exemplo, um carro. Agora, eu não me sinto tão confortável em falar sobre o vestido. Eu estou super decepcionado, não vou nem perder meu tempo. Eu só vou dizer quem ganhou essa prova e depois vou comentar. Eu acho que vai ser muito difícil a gente vencer essa tarefa, apesar que eu acho que a gente fez um bom planejamento, a gente conseguiu trabalhar em equipe. Vocês foram ridículas e pífias no resultado de vocês ganharam a prova. Não foi uma grande surpresa, o nosso maior receio era exatamente esse, que nosso resultado fosse pífio e a diferença fosse tão grande. Elas conseguiram a façanha de vender R$651. Vestidos que valiam unitariamente R$5.000 a R$18.000. Então vocês vão me enfrentar na sala de reunião de novo. E acho que vou ter que misturar homens e mulheres, porque essa temporada, as minhas aprendizes, né? Que eu imaginava que iam fazer tanta coisa. E vocês estão de parabéns, não tem o que falar. 10.100 contra 651, percentualmente nem se fala. Bom, recompensa. Um jantar especialmente preparado para vocês por um chefe maravilhoso, um restaurante maravilhoso, que amanhã eu revelo para vocês. Na minha casa. Vocês vão jantar na minha casa. Eu nunca abri a minha casa. Eu já abri lá o sítio, mas a minha casa eu nunca abri. E agora o prêmio. Quem você escolheu, que foi o melhor desempenho e vai levar o prêmio dessa sensacional segunda tarefa. Como eu acabei colocando mais algumas funções como relatórios e tudo mais para o Ronaldo, eu queria escolhê-lo para ser o destaque aí dessa prova. Ronaldo, você sabe para onde você vai quando acabar o aprendiz? Você vai para Portillo, estação lá nos Andes chilenos, naquele hotel maravilhoso que tem lá, com tudo pago, são 4 dias, translados, aluguel de esqui, comida, bebida, tudo pago para você, com acompanhante. Quem nos dá isso é a Ski Brasil, o nosso querido amigo Eduardo Gaspi. O reconhecimento do seu líder em relação ao seu trabalho, para mim, foi incrível. Vocês, equipe Flecha, voltem para o Sheraton São Paulo WTC Hotel. E vocês, meninas, vão me encontrar na sala de reunião, onde uma de vocês vai ser demitida. Com licença. Foi a nossa segunda vitória consecutiva.
Fiquei muito feliz como líder porque o resultado foi muito expressivo. O Jorge era mestre principal de um restaurante durante muitos anos, onde eu frequentava demais, que era o Magari, que não existe mais. Aí ele entrou sócio de um restaurante novo, razoavelmente novo, está sendo considerado um dos melhores de São Paulo, chama O Pote. O Pote. A gente fez um resultado 20 vezes maior que o das meninas. Mostra que nosso trabalho está em bastante harmonia, nosso time está muito coeso. E pelo que eu percebo, as meninas estão meio um pouco brigando ali. A gente tentou até evitar que a propaganda estava quando? A promoção de vai acabar. Até brincou, deu a louca. E agora fazer uma tarefa vergonhosa, foi realmente pífia a nossa tarefa. Que sentimento mais eu posso ter além de sentir vergonha? A gente levantou a mão ontem, Mel. Cadê a levantada? Você não conseguiu mudar o rumo. Essa é a levantada de mão? É, eu levantei a mão. É desse jeito? Não, eu levantei a mão e você você tirou falou. no pé. Ela bateu, porque ela foi muito teimosa, a teimosia dela foi uma coisa que apareceu na liderança, que eu acho que isso foi errado. Mais fácil agora, porque você não conseguiu mudar o rumo da sua equipe pra ganhar. Como que eu vou mudar sozinha o rumo da equipe? Basta ligar e falar, Mel, estou falando com você, é o seguinte. Eu tiraria da minha equipe a Dani, ela tem um lado negativo, ela tem um lado de ver o lado ruim, ela tem um lado de encaminhar pra sempre aqueles que anunciam a morte, sabe? Eu prefiro não acreditar que ela tenha algo pessoal contra mim. Acho que se isso acontecer, ela vai demonstrar e na verdade vai ser ruim pra ela. Tá todo mundo no mesmo barco, ninguém aqui tomou decisão sozinho, eu tenho uma liderança que todo mundo tem brilho suficiente, talento suficiente pra poder opinar e ser ouvido. Parabéns pelo desempenho do grupo Flecha, que foi muito competente. Eu critiquei vocês porque achei que vocês podiam ter feito um pouco melhor. É uma grande vantagem competitiva, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso comportamento fora do trabalho e isso é uma das coisas fundamentais para ganhar. Quando sentar para fazer um planejamento, vocês têm que pensar assim, o que ninguém percebeu? É isso que eu tenho que sacar. Tem que saber agora filtrar tudo que foi falado aqui e tentar usar o máximo possível nas provas. É uma competição e temos que vencer. A vitória é o mais importante. A gente pensou muito grande e a gente correu atrás do grande. Por isso que a gente amarrou uma ação. Tem liberdade pra me ligar, tem liberdade pra gritar e falar, Mel, vamos mudar essa merda, não tá bacana e ninguém teve esse tom de voz pra poder mudar a equipe. Eu trocaria todas elas por 2 meninos. E tenho certeza que eu e mais 2 a gente ganhava até o final. Para vocês não serem demitidos na próxima sala de reunião, vocês têm que dizer que gostaram desse caminho. O bate-papo foi extremamente bacana, descontraído. Não tenha dúvida que a gente inicia ainda mais revigorado agora para as próximas etapas. Todo mundo tem chance aqui dentro de ser demitido, não só eu, como todo mundo. A análise do que pode ser feito depende muito da tua defesa na sala de reunião, depende muito da tua coerência e não é defesa falsa. Boa noite. Boa noite. Oi, Walter. Oi, Renato. Boa noite. Tudo bem? Muito bem. Eu confesso a vocês, seriamente, que a minha decepção é muito grande e ela é proporcional à expectativa que eu tinha criado com vocês. Vender 600 e poucos reais em 36 horas, com uma sucessão de lambanças que nós vimos e revimos, nos deixa muito chateados. Pensa o que vocês fizeram. Eu dou a prova de manhã, num domingo, e aí vocês resolvem se enfurnar no planejamento que entre nós discutimos que vocês deixaram de fazer na primeira prova, né? Aí vocês resolveram só planejar praticamente. Não, mas domingo é um dia que não é útil, ou domingo é um dia em que tem poucas chances de contactar empresas, e aí começa a conversa furada para ficar até quase 6 horas da tarde dentro do hotel, fechadas às 7 num quarto, discutindo o que vão fazer, para depois reduzir o tempo de ação a quase nada, que a prova terminaria naquela noite e só aí começaria na manhã seguinte. Isso é inacreditável. Eu vou começar com a dona Melina. Como é que você deixa a tua equipe ficar até quase 6 da tarde em cima de um projeto de planejamento, ou sentados dentro de um quarto, uma
numa sala, discutindo, e pouca ação e muito pensamento. Foi não pensar, tipo, back to the basics, sabe? Era sair na rua, vendo agora, ficar sempre muito mais fácil. Ver algum roteiro e vender, que o objetivo era de venda. Eu acho que teve alguma coisa do raciocínio anterior que a gente teve, que a gente não planejou muito. Vamos planejar para que não dê besteira de novo e conseguir mais patrocínio. A equipe do 880. Ou planeja nada ou planeja demais. Aí, tem um meio termo na sua liderança? Lógico que tem. Não tem? Eu sei. Eu sei o quanto vocês são capazes. Aí parece que chega aqui, a turma dá um branco, né, Walter? Parece que tem um tilt na cabeça das pessoas. Nós que esperamos ver nessa prova o casamento entre a criatividade e a velocidade, a gente acabou vendo o divórcio entre a inteligência e a persistência. Quer dizer, é uma coisa inacreditável que vocês foram capazes de fazer. Envergonhada vocês estão da gente. Não preciso dizer nada, né? Vamos ver onde vocês estavam e vamos olhar o cronômetro para vocês passarem um pouco de vergonha. Vamos ver o que eles estão fazendo. 11h56. Algum tipo de leilão que a gente organizasse, o tempo ele é crucial, eu concordo. Mas enfim, é uma ideia. Jogador de futebol. 1h04 da tarde. Não sei. Um casamento comunitário. O Pato, o Neymar. Não, Pato? Sei lá, cara. Pato e o Neymar. Ronaldo, casou, separou, casou de novo, casou outra vez. Se a gente conseguir se expor... Muito eficiente essa equipe. 16h20. Pegar um restaurante, fechar o conceito com eles e falar assim, olha, eu quero um local aqui, num restaurante para expor esse vestido. Claro, vocês fizeram alguns contatos, vocês estavam tentando. Não estou dizendo isso, mas... rua, porrada, briga. Quando chego na página onde eu vejo o valor que eu dou às cotas, eu acabo desse projeto virar um papel higiênico. Porque 10 vestidos de noiva por 70 mil, ou 2 por 14, ou 1 por 7 mil reais. Qual é a empresa que vai dar 7 mil reais no vestido de noiva? Porque se eu chegar para uma empresa e falar, olha, eu tenho vestido de noiva aqui que variam de 5 a 18 mil, que seja de 3 mil, de 2 mil unitário, eu vou te vender a 300 reais cada 500 reais cada 500 reais. Já que o objetivo era dar para as pessoas carentes a possibilidade de casar com vestido de noiva. Então a empresa pega, um patrocinador de vocês, 50 vestidos a 25 mil reais, a 500 cada um. Olha o que ela é capaz de fazer com 50 vestidos. Não, eu vou ter que dar 14 em 2 vestidos. Alguém questionou esses valores? Eu sei que sim, né? Mas eu queria ouvir aqui. Sim. Fala, Karine. A gente levantou essa questão e todo mundo pensou junto e ainda assim a gente ficou com medo de baixar demais o preço, que era o valor do vestido unitário, e desvalorizar a marca. Então foi um momento em que a gente ficou com medo de fazer o erro da primeira tarefa, de fazer uma coisa que de repente valesse mais e desovar com um preço muito baixo. Quando você compara o desempenho de vocês com a primeira tarefa, primeiro a gente precisa lembrar que na primeira tarefa vocês fizeram mais com nada em 24 horas do que agora com 50 vestidos em 36. Então já é uma comparação ainda mais desvantajosa. Mas quando a gente olha o resultado de vocês muito bem nessa... É verdade. Eu não tinha pensado dessa forma, né? Com nada, elas conseguiram fazer quanto? 21 mil e poucos reais. Com 50 vestidos de noiva na mão, se fosse queimar como eles queimaram por 200 reais. Quanto vale aquele vestido? Naquela feira que vocês não foram, era 499 um vestido. E não é da nível desses daqui. Desculpa, termine teu assunto. Ainda, o que mais me incomoda ao ouvir esse depoimento inicial de vocês é que parece ainda estar difícil enxergar o que aconteceu. Não, isso a gente viu. Ao final do período, ao conversar com vocês, vocês ainda não enxergavam qual era o erro cometido. Até porque o problema não está em planejar. O problema está em só planejar. Vocês planejaram mais do que deviam. O problema não está em querer um resultado melhor, um resultado financeiro melhor. O problema está em aliar uma ambição grande demais com uma dose completa. A palavra é adequação. Isso. A falta de adequação à realidade. Que adianta eu falar que eu quero vender um vestido por 7 mil reais? Não ocorre na cabeça de vocês, na hora que vocês estão 6 horas naquela droga daquela sala, uma de vocês levantar: temos que queimar isso por um valor baixo, que é isso que vai atrair um futuro cliente. Deus do céu, por que vocês não se iluminam naquele momento? Ninguém pensou nisso que eu estou falando? Na verdade, na hora ninguém pensou nessa tarefa. O que a gente fez no domingo, depois desse planejamento todo, porque eu acho que todo mundo acabou subestimando o domingo, porque era um dia não útil. Nós fomos a campo, até pedido da Mel, ela dividiu as equipes pra gente sentir o feeling das pessoas com a proposta que a gente estava fazendo. E por um equívoco, tinha em uma das apresentações uma outra página que a gente já tinha levado com uma cota menor de 5 mil reais. E essa página... Sim. Que cota irresistível. Totalmente inviável também.
totalmente inviável também. Só que nós fizemos uma abordagem com a de 5 mil e outra com a de 15. Abordagem de rua, vocês estão falando? Abordagem de rua, não, com ir empresários. pra rua e vender pra pessoas físicas. Quer ver o vexame que você passou? Eu quero ver essa cena. Mostra essa cena. Mostra a Karina passando o vexame, a cara que ela faz quando ela tenta enfiar numa pessoa 15 mil reais de cota de patrocínio pra pessoa física sentada num restaurante, que talvez não pague a conta de 200 reais. Então, a gente tem cotas de 5, de 10 e 15 mil, né? Olha a risada. Na verdade, são por vestido. São por respectivo número. Olha o sem jeito da Karina. Vestidos, na verdade. Gostaria muito, porque agora realmente eu não posso. Ótimo. Vocês já ajudaram muito a gente. Tinham 2 charts com valores diferentes, um de 7 mil, um de 5 mil. Não, um de 15 e outro de 5. Um de 15 de e um 7 de não 5. existe ainda. A pessoa, o rapaz que estava conversando com a gente, ficou interessado, falou assim, talvez eu tenha um amigo que queira participar porque ele faz ações sociais, eu vou fotografar aqui o seu chat, vou já mandar por SMS para ele, você anota o meu e-mail, me manda a proposta direitinho. Um amigo fazia o quê? Um amigo teria interesse, um amigo dele talvez... Imagina se a foto fosse um chart dizendo assim, 50 vestidos a 500 reais cada um. Então... Isso é bem legal. O que partiu errado, eu estou insistindo aqui, é não enxergarem. Ninguém interrompeu o dia e disse, para, gente. Nenhuma de vocês chegou pra Mel e falou, gente, 7 mil não dá. No domingo, realmente, Roberto, no domingo ninguém teve essa percepção. Mas na segunda-feira, na primeira atuação que a gente já teve... Deixa eu só ouvir uma de cada vez. Na segunda-feira, na primeira atuação que a gente já teve, a gente já abaixou o ticket, o valor do vestido por R$ 1.500. Na segunda atuação, a gente já abaixou para R$ 700. No final do dia, a gente fechou o dia, infelizmente, perguntando para a pessoa, falando de promoção, quanto você pagaria nesse vestido? Sei que não foi uma estratégia correta, mas a gente tentou abordar várias estratégias, porque a gente não estava conseguindo achar a pessoa. Se o esforço todo fosse concentrado na venda de unidades a R$ 500, R$ 600 ou R$ 700 desde o começo, vocês tinham vendido. Alguém ia encontrar. Agora, se você perde tempo com 7 mil, depois vai tentar 5 mil, depois 1.200, 3 mil, depois 1.500... No final, você já não tem mais para quem vender. Uma das coisas mais importantes quando você analisa mercado, é a capacidade que você tem de adequar o produto ao momento em que aquela pessoa que é abordada está. No restaurante, definitivamente. Então, o restaurante não era. Agora, tinham nesse fim de semana uma série de eventos de noiva. Eventos onde as noivas vão para se prepararem para o casamento, onde elas podem experimentar vestidos de noiva, podem experimentar bem casados, definir igrejas e etc. O que aconteceu que vocês não foram nesse evento? Eu tenho a cena, quer ver? Nem precisamos ver, né? A cena, quem estava falando? Acho que a Daniela estava falando. Eu liguei para a feira ligou, e aí... a mulher foi super seca com você, aí você fala assim, pronto, eu não preciso mais pensar nisso. Não, nem foi isso, Roberto. É que o grupo estava todo... Vamos ver a cena. Sim, eu você falei. Falou. Vamos só ver a cena e vamos discutir a cena. Maria, a gente viu na internet que hoje a feira está aberta. Eu tenho vestidos de noiva para revender. Eu não sou expositora da feira, mas eu gostaria de entrar em contato com alguns expositores. Então, mas aqui é fábrica, nós não compramos de fora. A gente não precisa desse serviço não, tá bom? Tá, ok. Obrigada, Maria. Nada, tchau. Bom, a gente já não perde tempo, A gente já não perde tempo. Não perde tempo, esquece essa feira. Que talvez fosse a grande solução. Que horas foi isso, vocês têm ideia? Foi logo no início. Foi logo no início. Tentar ir lá, não é desistir na feira, na ligação que a mulher falou, para que no telefone, liga uma estranha lá, você acha que a mulher vai dizer, venha querida, vem aqui vender seus vestidos. Na verdade eu acho que... Vai lá, os meninos principalmente porque os rapazes já tinham ido quando vocês ligaram e talvez seja essa a razão da secura da pessoa que atendeu. Tem que pensar que a outra equipe pode ter feito um contato antes e isso pode ter atrapalhado vocês também. Então vamos pensar no plano B, não vamos nos identificar com essa pessoa, vamos direto para lá. Vocês foram um fiasco naquele planejamento interminável. E vocês de lá saíram com uma bobagem sem tamanho quando vocês querem vender um vestido a R$7 mil. Para pessoas carentes. Para vestir um vestido de 7 mil numa pessoa carente. Isso faz sentido. Bom, acabou a primeira parte da sala. Eu preciso achar aquela que contribuiu menos para a vitória ou que contribuiu mais para a derrota. Começa com você, Mariana. Eu acho que nessa tarefa, a pessoa que foi menos sênior foi a Dani. Não só nessa, mas nas outras também, tá, Dani? Senioridade, para mim, Roberto, aconteceu um determinado problema, ao invés de eu ligar para uma pessoa, para líder, ou para quem seja necessário, eu vou lá e resolvo. Então, eu já ligo e já falo, olha, o problema é esse, mas eu proponho tal solução. Não querendo atrapalhar já, atrapalhando, mas
uma comparação, né? O que é senioridade? Você poder decidir. O que é o pleno? Ele pergunta, mas ele decide. O que é o júnior? Ele só pergunta. Ele não... Isso, mas a Neu falou com a gente, gente, vamos decidir Então, essas a Dani questões Júnior. conjuntas. Nessa tarefa em específico, Ela foi. eu fiquei frustrada, porque eu sei que ela já tem 33 anos, ela tem uma carreira e tudo mais, e eu me surpreendi com o desempenho. Já passava Já temos a por líder. opinião da Maitê e já temos a opinião da Mariana. Vamos agora para a Renata. Bom, Roberto, eu acho que todas nós erramos por igual. Talvez todas nós deveríamos ir para essa segunda sala de reunião, me incluo no meio, incluo todo mundo nesse meio. Karina. Na minha opinião, a liderança. A gente viu que o tempo estava passando e o foco, a gente não mudou o foco. Vocês ficaram de repente das acabou perdendo 11, isso. só um comentário, e aí depois eu falo. Vocês ficaram das 11 às 5h30 em B2B. Só isso que eu tenho para dizer, sem nenhum vestido vendido 10 horas, 6 horas, 7 horas. Exatamente. Então, Que e sem foi a sensação de mudar o rumo, quem tinha que mudar, Então, teoricamente, na minha cabeça. Só um minuto. É a minha equipe de vendas que vai me dar esse cheiro. Porque sem esse cheiro, eu não tenho como tomar atitude de planejamento nenhum de produto. Isso na teoria linda do que a gente Mel, aprende. só pra me Calma aí. perguntar. Aí, colocar sobre a líder a responsabilidade, no meu ponto de vista, onde eu fui responsável para poder levantar e sentir o B2B, eu acho que não é a decisão correta. Vamos para a Karine, que aliás está bem quietinha. Em questão de quem deve ser demitido, eu não acho que a Maitê contribuiu muito. Eu não vi ela fazer grandes coisas. Eu não... Tipo, a ideia inteira, o planejamento que a gente concebeu. Não, a ideia não foi sua. Você, Não, mas você a concepção foi do grupo. Sim, a ideia foi do grupo. Você sentou e votou no PVT. Isso... Não foi assim. Foi. Uma coisa é a você... minha opinião. Eu não vi você fazer grandes coisas. Eu não nem vi você se ligar, posicionar, nem e nem os conselheiros. Me que nem vocês posicionei colocaram a favor do projeto. Me posicionei a Não, favor se do posicionar projeto. com ênfase, nem na primeira, nem na segunda bom, tarefa. tá bom. Bom, tá claro. Roberto, perguntei a Maitê em algumas ocasiões. Maitê, o que você está fazendo? A gente estava ligando sem parar e ela no computador, quando a Mel e a Mariana estavam fora na instituição. Ela falou, eu estou olhando os blogs. Ela mandava os e-mails voltavam e falava, Maitê, os e-mails estão voltando. Ela estava ali realmente no computador. Maitê, a Karine e a Daniele não param de ligar e você está aí no computador, o que você está fazendo? Quando ela fala essa questão... Ela acha que falar no telefone é mais do que... Os dois são um meio de comunicação, não sei se você sabe. O computador e o celular. Um você fala e outro você escreve. Um você escreve um e-mail e você anexa uma proposta. Um você escreve um press release e manda para blogueiras. E no outro você fala diretamente com a mas os pessoa. seus e-mails Mas os estavam dois são um voltando. meio de comunicação. Fora isso, Maitê, às 6h30 da tarde, quando a gente estava indo no carro, você cantava e esqueceu o caminho 2 vezes. Você estava guiando o motorista, nós perdemos o caminho 2 vezes. Eu tô mentindo. Tô mentindo, Mel. Você perguntou quem tá guiando o motorista. Maitê, eu esqueci. Verdade Se ou eu for mentira? levar em consideração tudo disso, de motorista, é o que mais acontece. Eu sou a única ainda que guia, porque você nem em São Paulo é, a Karine e a Karina são, mas são mais perdidas do que eu. Tanto que, inclusive, toda a equipe me Isso queria. é a pior coisa toda que a eu não equipe aprendi me isso. queria falar, deixa a Maitê vir comigo que ela conhece São Paulo. Agora você vem usar isso. Eu vou te largar sozinha em São Paulo, eu quero ver você se virar. Eu realmente Sem eu. acho que a questão tá indo muito pro lado pessoal, menos Tá indo pro pro lado pessoal, profissional. que você fala Tô falando muita sobre a asneira, contribuição da Dani. tarefa em si. Roberto, pra mim, na minha, acho que todo mundo realmente tá no Claro, mesmo você tem barco. direito a dar Quem sua contribuiu menos Foi a Maitê. foi a Maitê. Pra mim foi. Está registrado. Cabe a você agora a palavra final. Quem você vai trazer para essa sala e por quê? Existe o caminho de perfil e de tarefa. Se eu puder trazer mais, eu queria trazer a Dani, Karina e Renata. Então, Mariana, Maitê e Karine voltem para o hotel. E vocês 4 para fora, já já eu chamo vocês. Obrigado. Obrigada. Bom, Walter Longo e Renato, o que vocês vão sugerir? Vou começar hoje com você, Walter. Eu acho que a Dani tem um perfil muito alarmista, um perfil pouco executivo e, portanto, das 4 que se apresentaram agora perante nós, eu vou recomendar que a Dani seja demitida. Tá bom? Renato? Roberto, eu concordo com a análise que o Walter fez e acho que há um pecado grave nessa tarefa com relação a Dani. Ela se isolou sem destoar do grupo. Além de todos os problemas que aconteceram aqui na sala, a Dani demonstra problemas adicionais no relacionamento com os membros da equipe, além da performance, da questão atritiva com as colegas e de alguns erros que ela cometeu. Então, a soma de tudo, toda essa questão, são que me fazem achar que a Dani deve ser demitida.
Agora vamos ver. Vamos chamá-las de volta. Francine, por favor, peça para elas entrarem. Vocês podem voltar para a sala de reunião. Bom, eu confesso a vocês que eu já falei tudo o que eu tinha que falar. Eu estou muito sem paciência para essa segunda parte da sala, sendo muito sincero com vocês, porque já ouvi tanto blá 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 na primeira parte. Então eu vou começar com você, Mel. Quem eu devo demitir? Roberto, por que primeiro, acho que a decisão, vou tentar ser direta do porquê que eu trouxe essas pessoas. Acho que é importante dizer. Eu trouxe as duas, tanto a Renata quanto a Karina, porque se eu me distanciei da minha decisão como líder, eu tenho que delegar as coisas, e quando pelo menos o meu perfil de liderança antigamente era de mais na minha mão, e hoje em dia é mais acreditando de quem é que está atuando. Dani, eu acho que assim, por muitas vezes eu sinto que você vem realmente dando problema sem uma solução. E dentro desses parâmetros todos, você... Se eu tivesse que demitir alguém, por exemplo, hoje, de perfil, eu ia na Dani. Karina, quer falar alguma coisa? Eu gostaria de colocar, é só porque eu não tô realmente conseguindo entender quando você fala que nós do campo não te passamos como que estava a situação, a dificuldade que a gente tinha. Não era só eu ou só a Karina e a equipe de vendas, não. A gente foi a equipe que deu a cara, que realmente foi determinada para dar cara para bater. A tarefa já foi discutida. E ainda o que eu estou falando é de termos de perfil. O que eu tenho como líder é a decepção do que eu esperava de expectativa, do que vocês não conseguiram ao ponto de mover para poder mudar o cenário. Mas é só a gente isso. Mesmo assim, você acha que é ela que tem que sair? Exatamente. Qual é a coerência do que você está falando? Não, coerência Você está super incomodada com as duas que venderam mal pra caramba, só que é ela que tem que sair. Não, inclusive ela só citou o perfil da Karina, não citou o da Renata. As duas estavam na mesma equipe e fizeram as mesmas coisas. Estou falando perfil, não é desempenho. Uma coisa é perfil, outra é desempenho. Este é o meu... Então, o desempenho delas te decepcionou, me decepciona, e o perfil delas te decepciona. Exatamente, se for para continuar, Entendi. por isso. Tá claro. Quem deve ser demitido, na tua opinião? Olha, Roberto, pelo jeito, pelo acontecimento da sala, na minha percepção hoje, eu falo que a Mel tem que ser demitida, porque eu não tô conseguindo entender, Mel, essa falta de feeling que você fala pra gente. Porque ela te incluiu na decepção dela. De jeito nenhum, Roberto, de jeito nenhum. Ela foi uma excelente líder, mas eu não tô entendendo quando ela fala o que é falta de feeling pra ela. Ela foi uma excelente líder e você quer que ela seja demitida. Em outros pontos, em fazer um trabalho em equipe, ela foi. Agora, em questão de mudar a estratégia, ela não foi. E quando ela fala que ela não teve a percepção de campo da equipe de vendas, porque parece que só fomos eu e a Karina a equipe de vendas, a equipe que estava no escritório tentando patrocínio, não era. Líder, se só um dos aspectos ela foi boa e no resto toda ela foi ruim. Ou você pode, inclusive, agora retirar essa frase. Falar, olha, eu falei muito mais no sentido de ser boazinha, mas no fundo ela não foi uma boa líder. Aí eu posso entender ser demitido. Não, se você está querendo que ela saia do programa pela liderança dela, então não combina com ser uma excelente líder. Não, desculpa, eu acho que eu me expressei errado. Então tá bom. Você não acha uma excelente líder? Excelente é mais do que bom. Não, é verdade. Eu me coloquei de forma errônea. Então tá bom, você não acha. Então ela não é uma excelente líder. Roberto, o que Decide, Renata. A Mel não foi eficiente no momento de alterar a estratégia. Então como ela pode ser uma excelente líder? Não foi, então foi. Tá me bom. desculpe, eu coloquei de forma errônea. A revolta das duas é justamente pelo fato de que elas entendem ter dado a você informação mais do que suficiente para que você mudasse a rota. Eu queria te perguntar, isso aconteceu ou não?
Não mudamos a rota, porque a gente, internamente... Elas te deram informação suficiente para que você mudasse a rota? Não, para mudar a rota, não. Mel, a gente pediu mais uma equipe pra você. Tá gravado, Mel. A gente falou que ia no bairro, a gente... Eu pedi, Mel, por favor, eu preciso de um retorno, eu preciso de um apoio de vocês aí. Se tivesse dado informação suficiente, a rota não teria sido mudada. Mel, mas o que é informação suficiente, Mel? Não tô entendendo. Não, teria sido mudada. Aí... Não, peraí, gente. Tá ok, às 2 horas da tarde. Vocês Tanto que viram você colocou as meninas então pra ligar. É muito não tem fácil informação? levantar o problema e não levantar para fazer o que elas estão fazendo aqui durante a tarefa. Que aquele perfil que eu disse, que na competição durante a tarefa não dá isso aqui. Esse é o problema. É mais fácil jogar em cima do líder. Entendeu? É muito. Tem isso entre mulheres. Mesmo assim, a Mel quer mandar daí embora. Não, as mulheres, estou falando de perfil geral. As mulheres, em geral, têm a competição diferente da do homem. O homem não está preocupado com a do lado, ele quer ganhar. A competição do homem é essa. Por isso que eles estão melhores. A feminina, homem é melhor do que mulher? nesse sentido, unido de competição, sem dúvida nenhuma. O que tem que fazer aqui é parar com essa politicagem. Eu sinto um pouco assim, você fala uma coisa, depois, mas não é o que eu falei que elas não são. Fala que não são e pronto. Foram ineficientes como vendedoras, na sua opinião. Exatamente, Ponto. é só isso, é que elas tentam rebater pro lado pessoal. Mas é uma pessoal. volta danada para chegar numa coisa objetiva, até para falar. Falta agora você falar. Parece que a Mel tem uma questão realmente pessoal comigo. E do jeito que ela fala com as meninas sobre a tarefa, isso só me leva a crer que realmente é uma questão que incomoda Pessoal, ela a gente conhece, vai pessoalmente. ter questão pessoal com isso. Não, incomoda ela O pessoalmente. Muito provavelmente. É profissional. Então, Mel, mas olha só. Hora nenhuma, nas 36 horas, nem mesmo depois que a tarefa acabou e que a gente se conversa, você falou, Dani, você tá fazendo assim, fazendo Você não assado. sentiu meu olhar pra você, não teve clima nenhum pra você, né? Olha, Mel, eu vou dizer um negócio pra você. Eu estou focada na tarefa, não tô focada no seu olhar. Esse assunto já cansou. Nós já falamos tudo o que tinha que falar. Eu tenho motivos de sobra, principalmente se eu for analisar o resultado dessa tarefa, para tirar qualquer uma de vocês quatro. E confesso a vocês que, assim, da mesma forma que eu tive que usar a minha falta de elementos para tirar a Maura como líder, porque quando você não tem, de novo, aquela unanimidade de postura de alguém que tenha prejudicado tanto, né, a tarefa, você acaba culpando a líder. Do mesmo jeito que eu usei aquele critério, meu critério hoje vai ser diferente como nunca usei antes, né? É um critério básica e unicamente, exclusivamente baseado no respeito que eu tenho aos meus dois conselheiros. Os meus dois conselheiros acabaram me pautando unanimemente pelo desempenho de uma de vocês quatro. E eu vou acatar a decisão de vocês e vou dizer, Daniele, você está demitida. Você foi a que mais deixou a desejar em vários aspectos, na opinião dos meus conselheiros. Tá ótimo, Roberto. Primeiro eu quero agradecer, acho que a oportunidade de voltar é sempre válida. Só uma atenção para vocês, esse jogo tá combinado internamente. As meninas sabiam que eu fazia parte de uma edição do programa onde eu não participei com você. E a Mel já tinha falado pra Karine que isso aconteceria, que ela me traria porque era mais fácil eu sair na sala do que uma outra pessoa. Desculpe. Isso Óbvio que não. Houve esse tipo de conversa? Óbvio que não, Roberto. Você acha que eu vou combinar a volta de alguma coisa? O que eu comentei Foi ela com quem? Com a Karine. Ela comentou com a Karine que seria mais fácil trazer uma pessoa do João, porque é uma pessoa que você não conhece o histórico, nenhuma. você demitiria. Isso vai existir o tempo inteiro. Todo mundo tá lá dentro, só ficam pensando em picuinha em vez de trabalhar. É isso que me irrita de perfil. Os profissionais que estão lá tenham oportunidade. Eu só acho que o que as pessoas precisam é ter ética para participar desse jogo, Mel. É só isso. Eu quero deixar uma coisa muito clara. O dia em que o aprendiz for pautado por conchavos, acordos e que eu me influenciar por esse tipo de coisa, o dia em que eu trouxer de volta 3 aprendizes do João Dória com chance menor de ganhar o programa só porque não trabalharam comigo, eu jogo fora 32 anos de carreira e de integridade do meu nome, que eu jamais deixaria isso acontecer. Eu quero não acreditar de que haja algum tipo de conchavo contra algum participante do João Dória Júnior ou contra algum participante em qualquer situação. Se nós descobrirmos que algum de vocês está armando algum tipo de jogo que nunca houve no aprendiz antes, eu vou ficar
Eu vou tirar a pessoa do programa na hora, não preciso nem de sala de reunião. Que eu- Tá claro isso com vocês todos? Sim. Por favor, passem essa mensagem, que eu fico possesso por esse tipo de desconfiança em relação à integridade deste programa. Obrigada, Boa Roberto. sorte na tua Obrigada, vida, Renata. volte Obrigada, pro Val. hotel, nova tarefa amanhã, ok? Valeu, obrigado. Obrigada. Bom, essa vez eu dei a vocês né, essa decisão, porque vocês estão mais próximos, inclusive, das provas e tiveram condição melhor de enxergar. Agradeço essa ajuda de vocês, mas eu também tive a sensação, principalmente nessa sala, de que ela destoou um pouquinho e que ela é a decisão correta. Vamos ao próximo desafio. Vamos lá. Obrigado, gente. Obrigado. Eu acho que eu não merecia demissão porque não consigo perceber o que a Maitê, a Karine e a Mariana fizeram diferente de mim para não estar na segunda parte. Não acho que nenhuma das meninas seja a vencedora do programa. Acho, inclusive, algumas muito fracas. Acho a Maitê extremamente fraca. Se diz altamente inteligente e não fez absolutamente nada nessa tarefa. Eu acho que a vitória dessa vez vai estar nas mãos dos meninos. Boa, pessoal. Gente, todo mundo quer derrubar o mais forte. Eu não me sinto mais fraca por ter saído.